Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, existe aqui uma explicação de algumas do motivo da morte de Cristo, né? E ali é apresentado a forma como eram feitos os sacrifícios judaicos, né? Os sacerdotes, os responsáveis pelo sacrifício, e também as próprias pessoas vinham e faziam constantemente os mesmos sacrifícios, né? Citado aqui no versículo 11. Mesmo sabendo que esses sacrifícios eles não tinham poder para remover os pecados. Então, porque o próprio livro aqui vai dizer que se esses sacrifícios tivessem o poder para remover pecados, eles não seriam feitos de contínuo, né? E na própria lei já existiam informações de que aquilo não seria algo para sempre, pelo fato de, no versículo 5, né? Porque entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, já existiam algumas informações proféticas, né? No versículo 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então, a narrativa talvez ali de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento, sobre coisas espirituais, pode estar sendo tratada nessa perspectiva do Antigo Testamento, né? Porque haviam informações de que existiria uma nova era de substituição daqueles sacrifícios, tá? Então, o versículo 9: então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, a lei, ela é o primeiro, a primeira situação, né? São as informações que o povo judeu tinha, mas que já sabia que em algum tempo aquele sacrifício que não agradava a Deus seria modificado, e os profetas eles anunciavam que mais à frente haveriam essas mudanças, né? Porém as minhas leis no coração porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então chegou a nova aliança no sangue de Cristo. Ela é baseada em melhores promessas, ela é um pacto, um concerto baseado em promessas melhores, né? Toda aquela dificuldade da pessoa ter que fazer o sacrifício e ainda encontrar no templo dificuldade para que esse sacrifício fosse feito de forma honesta, né? Encontrou-se no templo corrupção, até mesmo nas coisas referentes a questões sagradas, né? Então, no momento que você levava um sacrifício para oferecer no templo, vinham pessoas de longe e já conheciam de respeito que acontecia ali, né? Essa ovelha aqui, esse pombinho não serve, porque tem que ser aquele lá, isso aqui tem... Eles sempre apontavam alguma coisa de errado para poder fazer a substituição daquele animal e a pessoa com isso ter custos. Então fizeram da casa de Deus, a casa que seria de oração, transformaram em covil de ladrões e salteadores. Então não se esperava das autoridades judaicas da época de Cristo, não se esperava aquele comportamento, né? Porque eles eram responsáveis por essa parte da liderança dos templos, e havia muita corrupção. E essas narrativas são das próprias pessoas que conviveram na época. Elas citam autoridades da época, elas citam sumos sacerdotes, elas vão fazendo citações de fato viveram na época e presenciaram isso. E o que é comum de se acontecer. O fato do templo ser destruído. Como é que alguém destrói um templo onde a presença de Deus estava ali dentro? Se alguém entrasse no Santo dos Santos, era dizimado. O cara não podia entrar sem a permissão de Deus por ali, que tivesse o sumo sacerdote uma vez por ano, né? Sem pecado. Ele tinha todo um trâmite para entrar ali. Se ele morresse, era puxado por uma corda, né? Então tinha todo um respeito, porque aquilo ali de fato era sagrado.
É como se olhar dentro da arca também não podia, tocar na arca quem não eram os escolhidos não podia. Então havia um certo temor, né? Então como é que alguém vem e destrói o templo e não acontece nada com essa pessoa? É porque chegou o tempo determinado que foi uma permissão de Deus para que houvesse essa destruição. Então, o templo é destruído. Isso já simboliza que realmente a mudança daquela época que Jesus fala, ela realmente estava acontecendo. Imagina se você tivesse o templo construído até hoje, o segundo templo judaico. Ia ser meio estranho, porque muita gente ia acreditar que a presença de Deus ainda estaria dentro daquele templo e o povo judeu teria muito mais convicção para poder dizer, né, que Deus reina ali, habita ali. Então, a própria destruição, permissão da destruição do templo já representa. Então, algumas pessoas hoje em dia estão voltando para o judaísmo, estão voltando para a prática da lei, e hoje em dia não tem mais sacrifício porque não tem mais templo. E agora? Como é que se purifica o homem? Como é que o homem se purifica? Então fica uma incógnita no ar. Ou Jesus Cristo está certo, ou quem está certo. Então os escritores aqui estão colocando aqui as informações de que os profetas já anunciavam que essas coisas iam acontecer. Inclusive a destruição do templo, ela é uma profecia do livro de Daniel ainda. Jesus vai citar ela como o abominável da iniquidade, a qual profetizou Daniel. Ele fala isso exatamente após ele falar do templo lá que seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra, e o templo tinha acabado de ser restaurado, né, reformado. Então, quando Jesus faz aquela profecia, ele apenas emenda ali a situação com a profecia de Daniel. E 70 anos depois, o templo de fato é destruído. Aí Jesus fala, quando viste o abominável da iniquidade, ao qual profetizou o profeta Daniel, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, que a vossa fuga não se dê no inverno. Então ele vai fazer toda essa transposição de uma informação, porque naquela narrativa Jesus está falando dos últimos dias. Então, é uma série de coisas que vão acontecer com a partida de Jesus, a partir da vida de Jesus. Ele veio, morreu, e a partir dali começa-se uma nova história, até mesmo para o povo de Israel. Você percebe que começam algumas mudanças, totalmente que você não teve para trás, para antes. Então, depois de Cristo, 70 anos, começa ali, algo no ano 69, 70, começa algumas lutas, contra o povo de Israel, e ali a situação fica difícil. No ano 135, todos foram expulsos da Palestina, que é Jerusalém, e depois só conseguem retornar em 1918. É uma extensão de tempo muito grande, do ano 135 para 1918. No ano 638, os árabes se estabelecem lá com a autorização da Liga das Nações e passam a ser os habitantes daquela terra. Tá? Então, os judeus só vão retornar para lá de fato depois do Holocausto, em 1948, 3 anos depois do Holocausto de 45. Aí é fundado o Estado de Israel, e aí tem uma nova série de situações até ser formado aí o Estado de Israel e eles se tornarem novamente os que controlam a terra. Tá? Então você vê que realmente de Jesus para cá houve muitas transformações. No ano 70, a destruição do templo, aí foi mais 70, mais 60 anos, e começou essa situação de serem expulsos de Jerusalém. Tá? Então Israel passou por essas dificuldades. Mas ali é deixado a razão, aqui nesse livro de Carta aos Hebreus, é mostrada a razão pelo qual o sacrifício mudou, em relação ao cristianismo. Tá? Os judeus continuaram com as suas práticas, mas quem se converteu do cristianismo... Isso aqui é uma informação para quem era judeu e que se converteu a Cristo.
poderiam ser tentados a continuar praticando os sacrifícios, que até aqui nessa época que ainda não tinha cessado. É uma época de transição. Então, ele diz, a lei é a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Versículo 10. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Tá? De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, o ministrante nunca mais teria consciência de pecado. Tá? Então, aqui você percebe essa transição para os judeus que se converteram a Cristo na época.